Bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 8 de maio, e enquanto no Futebol Clube do Porto o novo presidente toma posse, Benfica e Sporting estão mais atentos ao mercado de transferências. Às vezes nas manchetes? Vamos aí. Pois é, meus amigos, enquanto o Futebol Clube do Porto já tem novo presidente, ou seja, André Vilas-Boas já tomou posse, os rivais de Lisboa continuam a estudar opções do mercado, que jogadores manter e que jogadores contratar. Mas já iremos lá. Vamos começar então por ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Momento mágico para o clube. Quem o diz é André Vilas-Boas, que tomou posse como 32º presidente, merecendo palavras elogiosas e de incentivo do seu antecessor. A passagem de testemunho na SAD continua a ser um tema quente e a apresentação à Conceição e ao plantel agendada para amanhã no Olival. Prioridade é facilitar o progresso de angariação de novos sócios. Entretanto, Pinto da Costa anuncia que vai ao Baraubanque no Jamor e poderá ser uma ajuda para vencer o troféu. Aqui está então oficialmente a passagem de testemunho de Pinto da Costa para André Vilas-Boas. Agora, neste momento, ainda tudo é rosas. Deixem lá que as coisas comecem a aquecer quando André Vilas-Boas começar a ver os problemas que existem no clube azul e branco. Ainda aqui no Sporting, há perigo de abrandamento. Quem o diz é André Cruz, vencedor da taça em 2002, alerta para os riscos da descompressão. E entretanto, na dobradinha, só 6 equipas na Europa têm condições de conseguir os 2 títulos. Ainda na vitória de Guimarães, o West Ham pode levar Jota Silva. Ingleses equacionam bater a cláusula de 20 milhões de euros. No Braga, Roger ainda no impasse. E na Liga dos Campeões, Dortmund na final, após ter batido de novo o Paris Saint-Germain por 1-0. E aqui sim, a equipa alemã a mostrar que às vezes é mais importante ter uma equipa do que um bando de individualidades. Enfim, vamos agora ver então o destaque do nosso glorioso. Renato Sanches quer voltar à luz. Roma não exerce opção e PSG está disponível para o libertar. Salário de 4 milhões de euros e lesões são questões a avaliar. Ora é assim, embora eu goste muito do Renato Sanches, não quero crer que o Benfica vá contratar um terceiro potencial lesionado ao Paris Saint-Germain em 3 anos. Pois recordo que primeiro chegou Draxler, que a sua qualidade é inquestionável, depois Bernat e agora seria Renato Sanches. Qualquer dos 3 jogadores são grandes jogadores, mas qualquer dos 3 bastante propensos a lesão nesta fase da carreira. E embora eu gostasse de ver o Renato Sanches de novo na luz, mas era o Renato Sanches antes de se lesionar, e não este jogador que agora passa mais tempo no estaleiro do que a jogar futebol. Enfim, são coisas para avaliar nos próximos tempos. Vamos agora então ver o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Operação Fica Gyökeres. Suécia com mais hipóteses de continuar. Com o poder financeiro e projeto desportivo, só sai para lote restrito de 4 ou 5 clubes. A permanência de Amorim é forte aliada e o treinador acredita que pode convencê-lo. A estrutura está empenhada em segurar o avançado. Conhece ainda a muralha na academia. Diogo Pinto será titular no sábado. E Neto revela pacto após 4º lugar de há um ano. O Ruben pediu-nos fogo nos olhos. Afinal o Sporting foi campeão nacional porque o Ruben pediu fogo nos olhos. Não foi pela fantástica contratação de Gyökeres, que marcou um número infindável de golos, como já não se via no Sporting, desde os tempos de Mário Jardel. Foi apenas porque o Ruben pediu fogo nos olhos, claro, evidentemente. Relativamente aqui a Gyökeres, isto é tudo muito bonito, até aparecer o Manchester City de turno, ou o United ou o Liverpool, pagar a cláusula e oferecer um monte de milhões ao jogador sueco. Depois, já o que Ruben Amorim diga, o que a estrutura pensa já não interessa para nada ou muito pouco. Pois ao fim e ao cabo todos sabemos como é que funciona no mundo do futebol quando alguém chega com um cheque praticamente em branco. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, só há um presidente. Quem o diz é Vilas-Boas, que toma posse e aponta o dedo. Renúncia não seria fuga, mas ato nobre. A AG da SAD, agendada para dia 28. No entanto, Pinto da Costa diz: vou para o banco na final da taça. Sabe o que disse o árbitro no inquérito do Estoril Porto. Ora, embora no Futebol Clube do Porto tudo pareça rosas, as coisas estão bastante longe de estar tranquilas. Esta situação da SAD ainda vai despoltar muitos problemas, pois ao fim e ao cabo, todos percebemos porque é que as pessoas que ainda estão lá estão agarradas à cadeira.
Será que tem alguns inquéritos para resolver antes de lá sair ou alguns papéis para esconder? Pois não nos podemos esquecer que a partir do momento que saiam de lá, André Vilas-Boas vai escrutinar tudo o que aconteceu nos últimos anos. Miguel Sousa Tavares diz: título do Sporting é justo, mas houve ajudas de início. Ora, já cá faltava alguém que falasse da arbitragem. E sim, é um facto que houve alguns erros grosseiros a favor da equipa do Sporting no início do campeonato. Mas, na minha opinião, também houve erros a favor do Futebol Clube do Porto e também do nosso Benfica. Por isso, estar a avaliar este título do Sporting em questões de arbitragem, acho que é, no mínimo, injusto. Ainda aqui no Guimarães, Rui Borges preferido. O técnico do Moreirense é o principal candidato. Ainda aqui alemães na final, os franceses traídos pelos postes. No Paris Saint-Germain 0, Borussia Dortmund 1. Se por um lado a bola embateu 4 vezes entre os postes e as travas, o Paris Saint-Germain, na minha opinião, não se pode queixar, pois acabou por perder esta eliminatória por 2-0. E nas duas últimas eliminatórias, ou seja, entre Barcelona e Dortmund, o Paris Saint-Germain ganhou apenas um jogo e pode-se queixar apenas da sua falta de capacidade de concretização, pois com os jogadores que têm não se justifica que esta mesma equipa apenas tenha ganho um jogo em 4. Enfim, problemas dos franceses. Vamos agora ver então o destaque do nosso Benfica. Schmidt puxa orelhas, o balanço da época aqueceu o balneário. A Águia vai apertar o cinto, a ordem é investir menos. E frente ao Arouca, Gouveia substitui Neres. Ora, temos aqui várias situações com que então o Schmidt puxa orelhas. Até quem é que puxa as orelhas ao Schmidt? Porque assim, embora haja erros dos jogadores, ou seja, erros individuais, há também bastantes erros da parte do técnico alemão. Mas também há erros da estrutura. Eu acho que aqui não se trata de puxar orelhas, trata-se mais de sentar e fazer autocrítica. Talvez Schmidt tenha que começar pelo balneário e começar a perceber que os jogadores vão ser válidos. Isto pensando assim que Schmidt vai continuar, pois ao fim e ao cabo é para isso que tudo aponta. E já sei que não estás de acordo, como eu também não estou de acordo, pois há muitas situações aqui por explicar na metodologia e também nas tomadas de decisões de Roger Schmidt. Mas Rui Costa, uma vez mais, não sai a público e prefere continuar na sombra a fingir que nada se passa. Enfim, com que então ordem para investimentos. Também temos aqui esta bela notícia. Ora, num ano onde vamos ganhar um balúrdio de dinheiro com a entrada nas Champions, muito provavelmente diretamente, e também com o Mundial de Clubes no final do ano, onde vamos ganhar 50 milhões de euros, a ordem é para investir menos. Que é para quê? Para voltarmos a ter uma época ruinosa. Enfim, eu já nem sei o que diga desta administração da SAD de direção de Rui Costa. Enfim, vamos ver o que é que diz o Jornal da Bola, e o mesmo diz-nos que nova era, mas há quem resista. Vilas-Boas toma posse no Futebol Clube do Porto com críticas e impasse na SAD. Vou estar no banco no final da taça. Quem o diz é Pinto da Costa. Não renuncia e aponta ao 69º troféu. Já Vilas-Boas diz: clube não tem 2 presidentes. Ora, e continuamos então a troca de acusações e a imposição do novo presidente sobre o antigo. No entanto, Pinto da Costa não quer sair sem deixar assim a sua marca e ambiciona ganhar o seu 69º troféu. Enfim. Ainda aqui no Sporting, a ordem é para blindar a fera. Avança para a revisão do contrato de Gyökeres. Aumento de vencimento e da cláusula de rescisão em análise. Ora, meus amigos, não se trata do que é que o Sporting vai analisar, mas sim da proposta que o jogador ou seu empresário já tem em mão. Pois ao fim e ao cabo o empresário já avisou que no final da época seria difícil que o mesmo continuasse em Portugal. E o próprio Gyökeres, na altura dos festejos, que é uma altura bastante efusiva, acabou por dizer: eu não posso prometer nada. E isto, na minha opinião, já vimos este filme várias vezes no nosso Benfica. E não quero acreditar que no Sporting seja de maneira diferente. Ainda aqui Dortmund acaba com o sonho dos portugueses do PSG e está na final. E hoje temos então um Real Madrid-Bayern às 8 da noite. Mas temos também aqui então o destaque do nosso glorioso. Schmidt tem preparado nova época. 2 laterais a caminho e 42,5 milhões de euros de investimento ainda sem retorno. Eu não sei a quem é que se estão a referir, mas muito provavelmente há alguns jogadores que o Benfica contratou no mercado de inverno e também dá alguns tiros no pé. Vamos a falar, por exemplo, do caso de Jurasek e propriamente o caso de Artur Cabral não foi assim de sucesso desportivo. Ora, relativamente aqui ao nosso Benfica, 2 laterais a caminho. E isto é muito importante que a gente bata aqui o pé e diga 2 laterais, mas que laterais? Vamos trazer novamente Jurasecs?
vamos trazer novamente jogadores que não se possam impor. E acho que o Benfica tem que analisar e avaliar bem este mercado de transferências, pois ao fim e ao cabo a equipa precisa de reforços de qualidade. Não tem que ser jogadores caros de 14 milhões de euros, mas tem que ser um ataque fulcral e cirúrgico ao mercado. Tem que ser jogadores capazes de se impor no Benfica e, na minha opinião, o Benfica precisa de 2 laterais titulares. É um facto que Bá é o dono do lugar, mas é o dono porque não tem oposição. O lateral dinamarquês continua com muitos falhos e é muito propenso a lesão. Por isso acho que o Benfica devia se dedicar-se essencialmente a esta situação dos laterais, pois ao fim e ao cabo já há muito tempo que não conseguimos ter 2 laterais consistentes e de qualidade. E no jogo de Roger Schmidt, os laterais têm um peso importantíssimo. E não é para a Arsenal voltar a jogar a época toda a lateral. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque do nosso Benfica vai assim para a possível permanência de Schmidt. Cada dia é uma coisa. Ontem era a possível saída, hoje é a possível permanência e o atacar do mercado consoante as indicações do treinador alemão. Enfim, como eu disse, é uma novela que ainda vai fazer correr muita tinta e nós, benfiquistas, temos de estar atentos. Quero lembrar que ontem tivemos então a nossa tertúlia de análise esportiva, Bola ao Centro, onde estivemos a analisar o atual momento do Benfica, o debacle de Famalicão e a antevisão do jogo com o Aroca. Por isso passem lá e vejam aquilo que foi um programa bem animado. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!